Nos últimos vídeos abordamos os Brasileirões de 2010 até 2018. Hoje vamos para 2019. Quem do quarteto Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro você mais escalou no Cartola? Você começou o campeonato achando que o Luiz Adriano do Palmeiras ia ser o artilheiro? Ou você já tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão ou que o Cruzeiro ia cair? Eu duvido que alguém imaginava tudo isso. Cruzeiro caindo pra Série B, Flamengo campeão do jeito que foi, impossível. Se você já imaginava isso, comenta aqui embaixo, aproveita e já deixa seu like. Mas eu vou contar pra você nesse vídeo aqui os melhores momentos e as emoções do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, solta a vinheta, produção. Fala Zezé, bom dia cara, ou melhor, boa noite, né, agora já são mais de 8 horas da noite, seja bem-vindo a mais um vídeo, né, mais um episódio da nossa série, e essa frase, fala Zezé, bom dia cara, viralizou no ano de 2019. O Campeonato Brasileiro de 2019 com certeza vai ser lembrado por anos e anos. Afinal, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Fala Zezé, bom dia cara, a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. De um lado a gente teve o Flamengo batendo recordes e se tornando um time quase imbatível, e do outro o Cruzeiro, que começou o ano muito bem, mas terminou da pior maneira possível. O campeonato até que começou disputado, o Palmeiras foi líder da 4ª rodada até a 11ª. O técnico Jorge Sampaoli, que estava no Santos, fez um ótimo trabalho com a garotada da Vila. Basicamente ele tirava leite de pedra, fazia o Santos com um time mediano jogar muito. Ele transformou o Sacha em artilheiro, olha isso. O Sacha teve 14 gols na competição, empatado com Gilberto do Bahia, que também foi um dos artilheiros. E os dois ficaram apenas atrás da dupla Bruno Henrique e Gabigol. E que dupla, hein? O Santos até tirou a liderança do Palmeiras, mas acabou sendo líder por apenas 4 rodadas. E aí, na 16ª rodada, ainda no primeiro turno, o Flamengo assumiu a liderança graças a Jorge Jesus e não saiu mais. O português, que hoje é ídolo eterno pro Flamengo, chegou aqui no Brasil e arrumou a casa. Colocou o Arrascaeta e o Bruno Henrique pra atuar juntos, o que pra todo mundo falava que era impossível, né, colocar os dois ali. Como que vai pôr? Não sei! Sampaoli e Jorge Jesus foram os dois estrangeiros que basicamente dominaram o Campeonato Brasileiro de 2019. O movimento de importação de técnicos já estava acontecendo, mas faltava trabalhos bons o suficiente para consolidar a estratégia. Às vezes não. E agora vamos falar de Cartola. Nossa, eu animo pra falar de 2019. Foi o ano que eu tive a minha maior pontuação na minha história do Cartola. Foi a minha melhor pontuação. Escalar na primeira rodada do Cartola sempre é um pouco mais difícil. Os times estão em outras competições, você tem apenas 100 cartoletas, tem que valorizar, tem que fazer um monte de coisa. Primeira rodada é uma das mais difíceis. E em 2019, mais de 2 milhões de cartoleiros apostaram em Rodriguinho do Cruzeiro na primeira rodada. Ele também foi o capitão mais escolhido na primeira rodada. Lembra que eu expliquei o que era o capitão? Basicamente ele dobra a sua pontuação. E o Rodriguinho fez apenas 2 pontos. Para quem escalou ele de capitão, ficou com 4. Que merda, hein? E outro jogador que decepcionou muito foi Alexandre Pato na primeira rodada. O Pato foi escalado por 1.300.000 cartoleiros e acabou com menos 0,5, ou seja, ele negativou meio ponto. Quem escalou ele de capitão acabou perdendo 1 ponto. Eu tô brabo. E por outro lado, né, a galera que não gosta de apostar na mesmice, apostaram em Derlis Gonzalez dos Santos. O meia começou no banco, ele entrou depois e 27 minutos foi suficiente para ele acabar com a vida de quem escalou ele no Cartola. Ele fez 4 faltas, tomou um cartão amarelo e depois um cartão vermelho. Não fez nada positivo. O Derlis Gonzalez acabou essa partida com menos 9. E até hoje essa aqui é uma das piores pontuações da história do game. Imagina, na primeira rodada você coloca ali o Derlis tentando inovar um pouquinho, menos 9, meu Deus. Complicou. Na 13ª rodada o Santos foi lá e meteu 6-1 no Goiás. Nessa altura do campeonato, o Santos era líder e tudo indicava que o Santos seria o campeão. Nesse jogo, o Santos meteu 6-1 no Goiás e o Tadeu negativou. Ele fez menos 9 e quem apostou nele acabou indo mal. Não me diga! E a sorte de quem escalou o Tadeu nessa rodada foi uma defesa difícil que ele fez. Ele sofreu 6 gols e fez uma defesa. Se não fosse essa defesa, ele faria menos 12 e empataria com o Galato e com o Renan, que a gente já falou aqui anteriormente.
Mas de fato essa pontuação aqui do Tadeu foi uma das piores no ano do Cartola. Foi. E o curioso é que o Tadeu em 2019 foi um dos goleiros que mais mitavam, né? Então muita gente apostou no Tadeu nesse jogo contra o Santos. O Santos era um time que chutava muito, então a galera pensou o quê? Vou pôr o Tadeu porque ele vai defender, ele vai fazer defesas. Então, o que aconteceu? Só fez uma e tomou 6 gols. Negativou. Outro jogo que o Goiás tomou de 6-1 foi contra o Flamengo na 10ª rodada. E foi aqui que a gente já conseguia ver que um Flamengo vinha forte pro campeonato. De novo 6-1, agora pro Flamengo, mas dessa vez o Tadeu foi bem, sério. O Flamengo chutou muito, o Tadeu fez bastante defesas e mesmo sofrendo 6 gols, o curioso é que ele pontuou positivo nessa rodada. E contra o Flamengo foi na 10ª rodada, então por isso que na 14ª rodada contra o Santos, muitos cartoleiros apostavam no Tadeu, apostando nessas defesas, mas não aconteceu. Na 10ª rodada sim, Tadeu fez ótimas defesas e mesmo que o Flamengo passou o rolo compressor em cima do Goiás, o Tadeu foi muito bem. Uhul! E esse jogo na 10ª rodada do campeonato de 2019 foi justamente o jogo que eu tive a minha maior pontuação na história do Cartola. Vou te mostrar o porquê. Arrascaeta e Gabigol. Esses caras estavam no dia. Foi nesse jogo que o Arrascaeta bateu a marca da maior pontuação da história do Cartola. Batendo Neymar, Ronaldinho, foi o cara até hoje com a maior pontuação da história. Olha só, ele fez incríveis 37,7 pontos, quase 40 pontos, olha isso. Olha que bacana. E adivinha, quem escalou o Arrascaeta como capitão nessa rodada fez 75,4. Um jogador você fez 75,4, olha isso. Basicamente, em outras rodadas, a galera com o time inteiro fazia 70 pontos. Nessa, só a Arrascaeta de capitão já batia essa meta. Passada, chocada. E o legal é que nessa rodada também o Gabigol fez 31 pontos. Ele também fez gol, deu assistência, mitou. A Arrascaeta fez 37,7 e o Gabigol 31. Então se você somar os dois... Pois é, eu tinha os dois no meu time com o Gabigol de capitão. O Gabigol acabei só com ele com 62 pontos. E aí somando mais os 37,7 do Arrascaeta, basicamente os dois me renderam 100 pontos. Só os dois 100 pontos. Cara, que mitada essa aí. Só os dois eu acertei em colocar os dois, apostei no Flamengo nesse jogo e mitei. É um mito! Agora vamos falar um pouquinho da Chapecoense nesse campeonato de 2019. A Chapecoense conseguiu subir rapidamente para a principal série do país. Resistiu àquela tragédia de 2016. Conseguiu se remontar várias vezes. Mas em 2019 acabou sofrendo o primeiro rebaixamento da sua história. O campeonato da Chapecoense foi inteiramente ruim, verdade seja dita. A equipe chegou até a amargurar a lanterna por 7 rodadas seguidas, até que passou o bastão para o seu conterrâneo Avaí. Esses 2 rebaixamentos significariam uma triste marca para o estado de Santa Catarina. Depois de conseguir colocar 4 times no mesmo tempo na Série A, em poucos anos o estado ficaria sem nenhum representante para 2020. Mas fiquem tranquilos que time grande cai sim. E além da Chapecoense, que pela primeira vez caiu em 2019, teve um outro time que também caiu pela primeira vez. Parecido com o Inter de 2016 que a gente já falou aqui, o Cruzeiro fez o ano de 2019 um ano muito mal estruturado. A equipe começou o ano como favorita ao título da Libertadores, favorita ao título da Copa do Brasil, favorita ao título do Brasileirão, era favorito a tudo. Até abril tava tudo bem, o Cruzeiro jogando muito bem, todo mundo esperava que o Cruzeiro seria campeão de alguma coisa nesse ano. Foi nesse ano que o Arrascaeta saiu do Cruzeiro e foi pro Flamengo. O Cruzeiro então trouxe o Rodriguinho e na imprensa todo mundo falava que o Rodriguinho era melhor que o Arrascaeta, que o Cruzeiro fez um negócio da China, né, alguma coisa assim, enfim. Foi o que a imprensa disse, mas não renderam tanto assim. Graças a um dos maiores escândalos administrativos da história do futebol. O técnico Mano Menezes, que estava há anos no comando da equipe, multicampeão, caiu. Para o lugar de Mano foi contratado Rogério Ceni. O ídolo do São Paulo como jogador acabou virando o ídolo no Fortaleza como técnico. Ele fez o Fortaleza voltar para a Série A, venceu o estadual, enfim, o Rogério fez uma ótima campanha aqui com o Fortaleza, chegava no Cruzeiro para tentar salvar o time, manter o time na Série A, tentar beliscar ali uma classificação para a Libertadores, quem sabe. Mas na verdade foi completamente o oposto. Se o ambiente do Cruzeiro já era ruim, ficou ainda pior com a chegada do Rogério Ceni. O Rogério optou por tirar os jogadores mais velhos do time, como por exemplo Thiago Neves, Edilson, Robinho, Dedé, e isso gerou uma grande polêmica. Basicamente o Rogério queria pôr os jovens para jogar, tentar mudar esse estilo do Cruzeiro, só que os jogadores não aceitaram isso muito bem. Rogério Ceni ficou no comando do Cruzeiro por apenas 7 jogos.
mas não terminou nada bem. Para o lugar do Rogério Ceni, a diretoria trouxe Abel Braga. O Abel Braga chegou e, graças ao seu estilo de ser um paizão para os jogadores, o ambiente melhorou bastante. Mas isso não foi o suficiente para evitar a queda do Cruzeiro. Ih, rapaz. Inclusive, teve o polêmico jogo contra o CSA antes da queda. Esse jogo contra o CSA era crucial para o Cruzeiro, jogando em casa. Uma vitória já bastava para o Cruzeiro respirar no campeonato, mas um áudio vazado por Thiago Neves acabou abalando um pouco o Cruzeiro. E esse jogo terminou 1-0 pro CSA. O Thiago Neves, que falou esse áudio, ainda teve chance de bater um pênalti e fazer o gol, mas ele errou o pênalti. Na época, eu tinha o Thiago Neves no Cartola, fiquei muito bravo por ele ter errado o pênalti, ele negativou nesse jogo. Fiquei muito bravo mesmo. Otário! Mas o rebaixamento do Cruzeiro só veio de fato na última rodada do campeonato, contra o Palmeiras, jogando em casa. Basicamente o jogo valia a permanência do time na Série A do campeonato. Porém, toda a alegria da torcida do Cruzeiro foi desfeita aos pés de Zé Rafael aos 13 minutos do segundo tempo. O meia do Palmeiras fez o primeiro gol do Verdão. Agora já não interessava mais nada dos outros jogos. Se o Cruzeiro não fizesse sua parte, ele cairia. Caso o Ceará empatasse ou vencesse, o Cruzeiro já cairia, independente se vencesse ou não seu jogo. E o Ceará foi lá e fez um gol contra o Botafogo. Aí piorou as coisas. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, aos 84 minutos, Dudu do Palmeiras fez mais um gol. E olha a curiosidade, né? O Dudu foi revelado pelo próprio Cabuloso. Foi muito triste, né? A torcida saiu do estádio antes da hora, muitos ficavam xingando, enfim. Era um jogo muito dramático para o Cruzeiro. E agora falando do campeão, Flamengo. Foi um ano muito atípico para o Flamengo. Na verdade, não só para o Flamengo, mas sim para o futebol brasileiro. O Flamengo bateu muitos recordes nesse ano de 2019. Terminou o campeonato com incríveis 90 pontos, enquanto o Santos, segundo colocado, ficou com 74. Olha que tamanha diferença, né? Para você ter uma noção, o Santos, que fez 74 pontos, se fosse em qualquer outro campeonato, com essa mesma pontuação, o Santos poderia até ser campeão, mas não em 2019, graças a esse Flamengo imparável. Gabigol e Bruno Henrique juntos marcaram 46 gols. E esse aí foi sem dúvida um dos melhores times da década aqui no futebol brasileiro. Diferente dos outros anos, o jogo que deu título para o Flamengo foi um pouco diferente. Isso porque a confirmação do título do Flamengo viria sem o Flamengo entrar em campo. Após o empate contra o Vasco, o Flamengo só esperava o resultado de Palmeiras e Grêmio. Caso o Palmeiras perdesse, o Flamengo já seria campeão. E foi o que aconteceu. 2-1 pro Grêmio. E o mais legal foi, o Flamengo acabou de conquistar a Libertadores no sábado e no domingo já foi confirmado o título do Flamengo. Em menos de 24 horas, o Flamengo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E uma partida que vai ficar na história foi o Flamengo e Vasco 4-4. Olha que clássico. E após o jogo, né, o Bruno Henrique deu uma das entrevistas mais famosas da história do futebol. Outro patamar, Bruno? Nós estamos em outro patamar. E quem tá em outro patamar também sou eu. Olha só, a gente já chegou no fim de 2019 e no próximo episódio eu vou falar de 2020. O campeonato de 2020 teve o seu campeão no último segundo, olha isso. Além disso, 2 gigantes do futebol foram rebaixados. Hat-tricks seguidos e diversos jogadores surgindo com uma forma incrível. E muito mais emoções, né? Agora as coisas estão cada vez mais frescas na cabeça. Tô muito animado, ansioso para amanhã, às 20 horas, te contar tudo sobre o Campeonato Brasileiro de 2020. Uma temporada um pouco diferente por conta da parada, enfim. Vou contar tudo para vocês amanhã às 20 horas. Deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal e amanhã tamo aqui às 20 horas. Bora mitar.